Senhoras e senhores, estamos no ar com mais um Ponto Fora da Curva podcast. Quer saber como funciona o processo de nutrição aqua de alto nível e suas regionalidades? Para tratar desse assunto, eu convidei o especialista Marcelo Simão. E aí, Marcelo? Obrigado Olá. por ter vindo, meu irmão. Ter aceitado o convite. Não, é um prazer estar aqui no seu podcast. Eu tenho visto aí, você tem convidados bastante importantes. Isso é uma ajuda para o nosso negócio da indústria, né? E todo esse ambiente que circula o desenvolvimento aqui, principalmente no estado do Ceará, né? A gente precisa estar demonstrando isso aí para o mundo, que o cearense sabe fazer dinheiro, sabe ganhar dinheiro. Não é à toa que 7 bilionários do Nordeste, Nordeste, 5 estão Nordeste. no Ceará, né? E do Brasil, né? E do Brasil. Passando de uma cadeia, né? De Aham, uma ordem, aí se encaixa também como uhum. bilionários brasileiros, não é É. isso? Aham. Inclusive, assim, o PIB daqui é muito importante. O estado do Ceará, ele deu uma guinada, né? Não é mais conhecido como a seca, a falta d'água. O próprio êxodo do interior, ele acabou com a chegada do camarão, inclusive, né? Então, produzir camarão hoje em dia, no Ceará, tem sido uma vantagem na parte do agro muito forte para o nosso estado. Considerado agro, né? É considerado agro. É. Marcelo, a gente se conheceu já faz tempo, né, Marcelo? Já tá uns bastante tempo. Mas sempre você foi nesse. Te conheci numa 20, indústria de nutrição um animal, pouco mais né? de 20 anos, né? Um pouco mais. Essa é a tua trajetória, né? Só que teve uma época que você teve que ir para São Paulo, aí eu até na minha cabeça eu achei que você estava prestando consultoria. Fala aí, como é que foi essa trajetória em si? Bom, eu posso te falar que eu comecei em 89, né, como estagiário numa fábrica de ração no estado de Pernambuco, né? Você é pernambucano? Eu sou pernambucano, nasci lá no interior, mas nem conheço a cidade, né? Barreiros, né? Barreiros. Meu pai era especialista em agronegócio também, mas na monocultura da cana-de-açúcar. Ele trabalhava bastante em algumas usinas na época que era muito forte, entre Pernambuco e Alagoas, né? E terminou ficando na cidade de São Luís da Mata. E quando eu tinha 15 anos, ali eu trabalhei numa empresa que hoje nem existe mais no conceito, que era a antiga Purina, né? Hoje é outra empresa que toca aquilo ali, com outros conceitos, outros padrões, mas ela também está no ramo do nutrição animal até hoje. E dali eu fui para São Paulo, né? E comecei uma carreira lá, ainda em meados dos anos 90 a gente começou a produção de camarão no Brasil, nessa empresa, né? E daí eu fui para São Paulo no ano 2000, até 2010 mais ou menos. Uhum. E assumi a planta maior lá do grupo. E na volta eu vim aqui para o Ceará, para uma empresa aqui também de nutrição. Era premixeira e produtora de ração para camarão, né? Nesse processo aí eu fiquei até 2014 e fui para o interior de São Paulo, onde a gente foi trabalhar num processo de organoclaração de minerais, performar uma fábrica completamente nova, um conceito novo pela forma de que era feito processo enzimático no Brasil e também beneficiamento de levedura, onde você purificava a parede celular de levedura e fazia também ela para alimentação parental, né? Então, estou Uhum. num processo aí de RNA e ácido nucleico, né? E também nucleotídeos. Depois eu voltei para trabalhar aqui no Ceará, né? Acho que eu não nasci no Vai e Ceará, volta, mas vai e volta. o Não Ceará. esquece. Bebeu da água do Ceará, não esquece, né? E o Ceará me escolheu e eu escolhi o Ceará para viver, né? Então, e aqui a gente tem uma cadeia produtiva de camarão muito grande e foi uma coisa que eu me tornei Se especial. destacou o Ceará em relação a Camarão? Ainda é um pouco menor do que o Rio Grande do Norte, né? Mas teve uma época que teve maior, né? Mas ela se destaca muito bem até pela forma com que ela faz, né? O Ceará ela tem suas regionalidades É, e e, o que seria essas regionalidades? Então? por exemplo, Seria a mesma coisa do que particularidade? podemos ir pela essa linha de raciocínio, mas a regionalidade, assim, o Ceará se divide, né? Litoral oeste e litoral leste, né? Isso. No litoral leste vai aqui da capital até a Icapuí, né? Pegando ali perto Já na divisa ali com do Rio Grande Mossoró, do Norte. né? Aí pega a região de Jaguaribe, né? Aracati, Aquiraz, né? Daqui a partir de Eusébio, entre o litoral leste. Litoral oeste é Calcaia até o Piauí, né? Mas dentro Eu do não Piauí sabia que tinha criação de camarão para aquela tem, região e ali. tem também no Vale do Jaguaribe, né? Vai No ali, Vale do o Jaguaribe. Jaguaribe também tem. Isso aí é uma região onde a gente considera que é uma outra região onde as águas são oligolinas, né? Oligo de pouco, né? Tem pouca parte de sais.
Ela tem oligalinas, oligoalinas, né? E mesoalinas, onde tem conceito ali entre 5 a 15 partes de sais, né? A parte abaixo de 5 a gente considera, não existe um padrão, mas abaixo de 5 a gente considera oligoalinas, dá 0,5% de sais, mas as oligoalinas elas são já consideradas água doce, né? Mas ela tem sais porque aqui, alguns milhões de anos, foi sertão, né? Foi mar, né? O sertão foi mar. Foi mar, Foi mar. Alceu Valença, né? E o Antônio Conselheiro, né? Também Isso. falava sobre isso, né? Já no finalzinho dos anos do século XIX. Foi encontrado ouriços, né? Ali no finalzinho, ali na região entre o Ceará e o Piauí, né? Existe onde tem a caatinga, né? Isso. Que é uma de alta depressão, né? Por que a caatinga existe, né? Porque ela é mais alta e a parte amazônica tem uma menor pressão, né? Então, as nuvens que sobem do mar, elas circulam por ali pela região amazônica, batem nos Andes e voltam para o sul. Aí tem todo aquele choque térmico. E na Caatinga, como ela tem alta pressão, as condições de chuva são menores. Então, tem menos, forma aquele bioma diferenciado, né? Mas aqui e ali também tem, assim como tem as correntes, os rios, né, marítimos, as correntes marítimas, aqui essa região foi coberta por água do mar há alguns milhões de anos. Por isso foi encontrado ouriços, outros corpos, né, de uma cadeia trófica que pertenceriam ao oceano, né? Você fala isso porque os pesquisadores, os historiadores dizem baseado naqueles fósseis que eles encontram? Baseado nos fósseis que eles encontram. Aí eles fazem tipo um comparativo, um mapa comparativo do que tem atualmente com o que tinha antigamente? O que pertenceria àquele fóssil, né? Uhum. Pertenceria a que tipo de espécie ele seria hoje, né? Que tipo de bioma, né? Ou então que tipo é uma espécie aquática, de qual seria o habitat natural dele? Seria o mar, né? Então ali ele chega à conclusão que ali seria mar em algum tempo passado, né? Então, de certa forma, esses fósseis que foram encontrados, então, na sua grande maioria, seriam os fósseis aquáticos, subaquáticos, ou algo assim do tipo. Sim, sim. Então, eles pertenceriam a uma cadeia trófica, né? Uma cadeia alimentar que é colocado dentro tanto para o mar, né? Quanto para um viveiro de camarão, por exemplo, hoje em dia, né? Então, nessa região do Vale do Jaguaribe, que vai de Jaguaruana, São João do Jaguaribe, aquela região, essas águas são oligalinas, tanto as águas de fossos quanto as águas dos rios, né? Nesse processo aí, a gente tem uma diferença de sais, onde a gente precisa alimentar o camarão suportando isso daí, né? Então, a partir de 2019, né, quando a gente começou a fábrica da Samaria Rações, a gente começou a pensar não como nos últimos 30 anos se fazia ração para camarão, né? Quando o pessoal chegava, e sim pensar na visão, né? A visão na necessidade de cada um produtor de camarão que ele precisava. A gente, durante muito tempo, infelizmente, a gente fala sobre o Fordismo na nutrição, né? Assim como Henry Ford lá em 1913, 1914, pensou em você pode ter o carro da cor que você quiser, né? Isso, desde que seja preto, né? Exato. Né? E seja o Ford, né? O Ford lá, que fosse preto. Eram 2 pontos, né? Desde que seja um Ford, desde que seja preto. Saiu dessa cor, ele consegue pintar da cor que ele quer. Da cor que ele quer. Aí ele saía dessa forma, forma barata, e ele montou a linha de produção, né? Isso por 50 anos, mais ou menos 50 anos, isso... E revolucionou, né? Revolucionou a revolução da indústria. E fez com que todo mundo pudesse ter acesso. Muita gente, né? Todo mundo, não, muita gente tivesse acesso ao transporte motorizado, né? As carroças, os cavalos, e fosse para os transportes motorizados. Isso durou uns 50 anos, 55 anos, até o pessoal chegando, não, realmente dá para fazer um carro de outra cor. Aí começaram aqueles carros de outra forma. Assim, mesma coisa, assim, na ração do camarão. Só fala em 35%. O pessoal queria uma ração barata que tivesse 35%. Esse 35% de proteína, né, que é 350 gramas por quilo de proteína, que seria a necessidade. Mas a gente tem outras necessidades do camarão. Tem a necessidade dos ácidos láticos, tem a necessidade vitamínica, tem a necessidade de minerais. Isso também, conforme a sua região, você pode ter uma necessidade diferente. Então eu tenho que realmente comprar uma ração especializada para o camarão de uma determinada região. De uma determinada região. E sua determinada fase também. Até porque é o seguinte, né? Você pode ter numa região de Aracati, por ali, onde você tem partes sais maiores, você descer até Mossoró, próximo do mar, não é isso? Você próximo do mar,
Você tem águas com 37, chega a ter 60, 50 partes de sais. Não é a mesma necessidade que você teria dentro de uma região do Vale do Jaguaribe, e às vezes até na região de oeste, quando você chega ali em Paraipaba, onde as partes de sais caem bastante, porque chove muito, tem variação de pH, né? Que é Isso. o potencial de hidrogênio iônico, tem variação de concentração de sais. Então, isso aí você tem, nessas fases, nessas épocas do ano, você tem que aplicar a nutrição de balanço, o balanço iônico correto. A necessidade de potássio, de magnésio que o camarão precisa, e mais um regulador osmótico, né? Que faz com que ele não desprenha. Tem que ter Nessas épocas, sim, nessas nutrição tem que ter. tem que ter uma É, osmose lá. é um regulador osmótico. Por quê? Porque o camarão, ele faz a osmorregulação. Se os sais têm, se tem sais na água, ele absorve e se mantém naquele mesmo nível. Se não tem sais, ele desprende. E se você coloca uma nutrição sem sais, sem um balanceamento adequado, tudo na medida correta, ele desprende, se não tiver o regulador, ele desprende aquilo, embora você tenha colocado na nutrição, quando ele vai trocar a carapaça e começa a tomar água para crescer, né, que é o que se chama de fusão molecular, quando ele começa a crescer e formar uma nova carapaça, ele não tem sais suficiente para formar aquela Para carapaça. formar aquela E cara. nem sais suficiente, muitas vezes, até para saltar aquela carapaça, né? Então, É verdade que o camarão, o pessoal que fala, né? É verdade que o camarão, você pode dormir pobre e acordar rico, ou dormir rico e acordar pobre. pois é, Porque se não tiver cuidado, se não tiver o teu checklist em dias, né? Aeradores, é. ação balanceada, a água com pH adequado, todos Uhum. esses fatores aí, e o camarão ele é muito delicado, é verdade? É É isso? Segundo verdade. o povo fala, Pois né? é, o camarão ele não paga boleto nenhum, mas se estressa com facilidade, viu? Como é? Como é? O camarão ele não paga boleto nenhum, mas se estressa com facilidade. Isso é uma metáfora pelo seguinte, né? Se você não tiver nas condições ideais para ele, inclusive no controle da cadeia trófica dele, né? Você Uhum. precisa fazer um ambiente, um habitat para ele se sentir mais natural, né? Por exemplo, você tem que controlar o tipo de microágua. Se você tem muitas cianofícias, eu considero cianobactérias, ela predominar ali, você tem um camarão que vai ter aquele gosto de terra, gosto de lama, por Pronto, se rapaz, alimentar eu ia disso chegar daí. nessa pergunta aí, justamente porque que quando a gente para comer um camarão, areia pura. É porque muitas vezes no produtor ele não teve a assistência correta ou ele não teve a informação, não conseguiu cuidar. Predominou dentro do viveiro dele um fitoplâncton chamado Cyanophyces, né? Que é uma cianobactéria. Ela é uma água azul, né? Ela também pode ser um problema para o produtor, que ela gera oxigênio no dia, mas durante a noite ela consome. Isso ela chega num ponto que ela morre todas e sequestra todo o oxigênio Como se fosse uma do viveiro. fotossíntese. Ela faz fotossíntese. Ela faz Ela faz fotossíntese? fotossíntese, é. Olha que doideira. E daí ela faz o seguinte, ela sequestra todo o oxigênio, e aí é onde você pode dormir rico e acordar pobre, né? Que você perde todo o viveiro, né? Aí o cara tem que contratar uma consultoria. Nesse caso, sim, é bem aplicado você consultar um consultor ou então um especialista, né? O nosso grupo, nossos especialistas, a gente imagina que a nutrição que a gente fornece, ela é um produto, né? Ela é o veículo para a gente entregar um produto. O nosso pessoal de campo, eles são especialistas, são engenheiros de pesca, pessoas com bastante experiência no mercado, tem os zootecnistas dentro do grupo, que ele vai fazer o seguinte, ele vai te orientar da melhor forma possível. Ah, e qual é a melhor ração? Não existe a melhor ração. Existe a ração que se adequa ao seu modelo de negócio, à sua fazenda, à regionalidade que você está. Entendeu? Engraçado que tudo isso tem que levar em consideração, né? Esses fatores, né? Tem Não tem pra onde correr, né? densidade, por exemplo, a gente tem uma região completamente nobre e diferente aqui no litoral oeste, que vai de Itarema à Granja, que é a Costa Negra. A gente tem cliente nosso lá que cria o Molodon, né? O Molodon, com a ração que a gente produz, Uhum. ele chega a vir consumir na mão, né? O camarão vem comer da mão deles, né? E é uma região onde você tem uma probabilidade de zooplâncton, né, que vai transformar os zooplâncton que faz aqueles microcrustáceos, que é alimento natural do camarão. Então, o camarão ele come de noite, ele pasta ali no fundo do viveiro. Você precisa ter uma nutrição, um concentrado nutricional que atenda às necessidades básicas dele, mas você também tem que criar um ecossistema para ele, essa cadeia trófica, onde ele vai ter
o fitoplâncton, o fitoplâncton, os zooplâncton se alimentam desse fitoplâncton. O ideal é que a gente faz o que? A gente trata, a gente chega a ter 4 núcleos simbióticos e um processo de tratamento para o quê? Essas cianofícies, que são sequestrantes também, elas sejam reduzidas, né? E se tornar aquelas águas que estão verdes, se tornar marrom, que é justamente a diatomácea, que é a base do metassilicato. É uma forma que a gente nutre apenas, não apenas o camarão, mas toda a produtividade primária também, onde você tem uma alimentação principal. E como é que segue esse padrão do camarão, por exemplo? Você tem um camarão que ele varia de uma gramatura, não é isso? É, E um outro fator é o seguinte: existe um tempo que você tem que seguir esse tempo até você tirar o camarão para mandar para o comércio, ou é por peso? Como é que funciona? Porque, segundo alguns, já ouvi falar, né, que, por exemplo, os suínos, né? hum, Ele tem que atingir um determinado quilo, né? Sei lá, é, atingir, sei lá, 45 quilos, ali já é o suficiente para baixo. uhum, Passou daquilo é prejuízo para o agricultor, né? Pro produtor. sim, sim. É, isso é uma via de regra? O Vocês- camarão também seguiria essa via de Dentro de uma regra? linha de produção, sim, entendeu? Porque é o seguinte, precisa controlar duas coisas, né? O fator de produção, né? Sim. Que seria, vai incluir o FCA, que é o fator de conversão alimentar, o tempo desse período, a viabilidade, né? Porque é o seguinte, boa sua pergunta, porque esclarece algumas coisas. Em regiões como na região de Paraipaba, ali onde você cria, tem épocas do ano que a salinidade baixa. Se você manter a nutrição que você tem em outras determinadas que a salinidade sobe, você chega, em vez de tirar com 75 dias de De cultivo direto, sim. cultivo direto, você vai tirar com 120, 115 dias se você não tiver a nutrição adequada. Hoje, Quase o dobro. quase o dobro. Mas para atingir o quê? Para atingir de 10 a 12 gramas. Então você não tira pelo tempo, você tira pela gramatura. E conforme você quer. Existem produtores que chegam o seguinte: eu vou tirar com uma parte com 12 gramas, outra parte vou tirar com 19, 20, 21. Um pouco mais, né? Porque ali você faz, mas para que isso aconteça, você faz o desbaste. Em alguns casos você coloca ali 40 camarão por metro. Exemplo, né? Uhum. E você faz o desbaste, tira metade, deixa 20 camarão por metro, até para ele chegar a uma gramatura maior. Tudo depende de como o O produtor produtor. quer fazer, né? Existe forma trifásica, monofásica, o que é isso? Se você tem berçário, hoje em dia praticamente acho que quase ninguém usa o racer, né? Usa o berçário e do berçário você tem as duas primeiras fases adaptativas e depois para o viveiro aberto. Tem gente que faz arraçoamento direto. A gente tem nutrição para tudo isso, desde as PLs, que vai de 250 a 500 gramas, 600 a 900 gramas, ou então de 600 a 900 gramas, que a primeira ração dura aproximadamente 5 dias, que quando você coloca o camarão, ele não pega a ração grande ainda. É por isso que você tem que preparar o viveiro ali, para que ele tenha a nutrição, né? A nutrição natural, que eles chegam e vão comer ali o zooplâncton, né? As diatomáceas que estão por ali, Aham. né? Cara, muito interessante isso aí, porque, por exemplo, ele tem um tempo estimado de 75 dias, não é isso? Uhum. Então, se ele foi para 125 dias, dali por diante passou a ser prejuízo, ou não? Não, não necessariamente. Você precisa apurar o seguinte, porque depende da produtividade, né? Se você tem uma densidade muito maior, muitas vezes pode ser que você dure um pouco mais de tempo. Depende do que você quer, que gramatura você quer chegar, né? Se você consegue em 5 dias, se você tirar 60 dias, está excelente. Mas vamos ver se você teve mortalidade, por exemplo, esse FCA cresce, entendeu? Falar em mortalidade, pera aí, rapidinho, só fazer uma tomada de ação aqui, rapidinho aqui. Pessoal, é o seguinte, primeiro eu vou anunciar para vocês aqui que vai sair o episódio aí do Ponto Fora da Curva, que nós gravamos com o seu Zé Roxinho. O seu Zé Roxinho, ele é um senhor que se aposentou pela Petrobras e ele fez uma refinaria, uma maquete gigante no quintal da casa dele para ensinar os jovens e adultos da região, tirar essa molecada do crime, a trabalhar com caldeiraria e soldagem. E aí ele montou a refinaria que quem vê essa refinaria jura que é real, só que é uma maquete, beleza? Aí eu até ganhei essa. Deixa eu botar aqui na câmera aqui, onde é que dá mais ou menos. Aqui, Sassai? Ah, tá aqui o que eu ganhei dele de presente, né? A simulação aqui de um motor, um acoplamento, uma bomba.
E para vocês não perderem essa gravação, beleza? Vai estar no ar, eu creio que próxima semana, ou não sei, vai depender muito do Levi, do trabalho que está tendo para a gente editar esse vídeo. Show? Um recado rapidinho, nossos patrocinadores é a Roupaf Rolamentos, a Roupaf que é a maior distribuidora de rolamentos aqui do estado do Ceará. Nossos parceiros, Prolube Lubrificantes Especiais, o Marcelo já deve conhecer, né? Sim, o pessoal sim. da Prolube. Uhum. Prolube Lubrificante, Central das Correias, também o Marcelão Com certeza. já conhece. Central das Correias, VNP Contabilidade e Cortez e Gonçalves. Beleza, pessoal? É isso aí. Marcelo, a minha pergunta é o seguinte, já que você falou de mortalidade infantil dos camarões, não infantil, eu queria saber o seguinte, aquela vai repercutir muito, cara. Inclusive impactou financeiramente no bolso de todos, né? Até do consumidor final, que foi a abençoada da Lava Branca. Como é que funciona isso? Como foi isso? A gente teve no histórico aí acometido por algumas doenças, né? No começo dos anos, finalzinho dos anos 90, no começo dos anos, teve a gregarina, que é um protozoário, foi trabalhado para trabalhar com alguns ionófilos, né? Que tem que ser com recomendação, um veterinário teria que receitar para poder tratar isso. As empresas precisavam se especializar, as indústrias, para poder tratar isso, né? E está dentro da IN 65 do mapa, né? Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Teve a NIM, que é a necrose muscular idiopática, que também afetou bastante aí em 2010, nos anos 2000 por aí. No Rio Grande do Norte teve uma crise muito grande nesse período. E em 2014 no Rio Grande do Norte e 2016 aqui, meados de 2016 aqui no Ceará, teve a mancha branca, que é uma doença viral, né? Ah, é mancha branca, né? Mancha branca. Não é lava branca. Não, é mancha branca. Ah, não foi que eu tirei essa lava, velho. Tranquilo. Essa mancha branca também aí ajudou a repensar, né? Como é que... Porque o vírus, ele, uma vez instalado, você vai ter que aprender a conviver com ele. Então, teve que repensar a questão de genética, né? Densidade, reduziu bastante densidade. Teve muita gente que perdeu e teve muita gente que aprendeu a conviver com isso aí mais rápido, né? Aquela velha máxima, né? Enquanto uns choram, os outros vendem lenço, né? É exatamente. Né? Então, teve essa questão de muita gente conseguir logo começar com que estava acostumado com 100 até 150, tinha gente que criava com 200 camarão por metro, né? Metros quadrados. E teve que cair para 7 camarão, 8 camarão por metro quadrado. Isso ajudava a reduzir uma carga viral, a alimentação era menor, você tinha menor custo na produção do camarão, tem uma produtividade menor, mas você manteve a fazenda funcionando. E com isso muita gente ainda ganhou muito dinheiro. As fazendas saíram... Conseguiram, né? Conseguiram sobreviver. Então a gente conseguiu sobreviver bastante isso daí, né? Resiliência dos fazendeiros. Resiliência. E os pequenos que não têm a estrutura? Muita gente quebrou também, né? Quebrou, né? De pequeno a grande, médio, grandes também quebraram. Tinha muita gente que estava muito bem em camarão e quebrou também. Já vinha do camarão, a gente já teve que se adaptar tanto às doenças, como também quando a gente fazia a exportação, né? Os Estados Unidos teve a época do dumping, né? E a gente teve que pegar e redistribuir isso internamente. O camarão já foi tratado muito como iguaria, ainda é. Mas o camarão hoje ele tem um consumo per capita muito pequeno. Ainda pode ser produzido e melhor distribuído. Uma questão logística no camarão sendo cada vez mais melhorada, ela consegue distribuir para todo o país. Existem locais ainda no sudeste do país, né? Onde os sudestinos ele não consomem ainda o camarão da forma que deveria ter, né? No Rio de Janeiro a gente consegue vender bastante a região praiana. Mas é porque o povo ainda vende como ouro, não é? Pois é, eu acredito que seja ainda uma questão muito logística e muito ainda de se ver essa distribuição, né? Que você consegue trazer suíno lá do sul Então, e camarão... ocupa bem mais espaço. Ocupa bem mais espaço e o camarão, que é por uma questão ainda de distribuição, não é feito. Vai para grandes restaurantes, mas ainda não é comum em uma feira, em um mercado, de uma forma... Ou até mesmo na cozinha na cozinha, do consumidor final, né? Mas isso também está muito na crença, né? Colocado no camarão uma crença limitante, que seria uma coisa reimosa, e tal. Muito difícil, muito caro, ninguém isso sabe fazer. Aprendi que
não existe coisa cremosa, existe a proteína, ela vai despertar algum tipo de inflamação no seu corpo, mas pode ser qualquer proteína se você não está acostumado, ou até mesmo você tem alguma coisa já para estourar, né? Ou um Então, corpo, seria um corpo estranho quando entra em contato com o organismo? não seria considerado um corpo estranho, mas você desenvolve na sua alimentação enzimas digestivas que se adaptam àquela comida, né? Por exemplo, nós, como somos mamíferos, né? Quando nascemos, muita gente, depois de uma certa idade, não consegue mais consumir leite, né? Tem intolerância à lactose. Outros conseguem, o corpo dele consegue ainda produzir a lactase, né? Outros vão ter que tomar o comprimido de lactase para poder processar Para ali poder. o leite, né? Então, quando você não tem aquele costume, por exemplo, se você nunca comeu grão de bico e consome uma grande quantidade, com certeza Com certeza teu corpo vai. vai ter Vai. problema, né, com Mas relação a isso. sabe, Marcelo, que tu falou um negócio que é verdade? Não tem essa de é rimoso. Às vezes Não. você já tá ali desencadeando alguma coisa, a proteína, por ser forte, ou sei lá, alguma coisa Uhum. assim do tipo, ela só despertou aquele negócio, só deu o start, né? Só Deus está. É porque eu lembro que eu tenho um colega que ele tinha estourado a hérnia dele em silêncio e ele só sentiu incômodo. E aí ele comeu uma tapioca 2 dias depois, 3 dias. E aí começou a sentir acelerou esse processo de dor. Uhum. Quando ele foi no hospital, o médico disse que estava tudo. Por dentro estava só o langanho, como que diz aqui no Ceará, né? Uhum. Morre, não morre. Passou muito tempo na UTI, graças a Deus ele Recuperou, né? sobreviveu. Mas quem foi o start? Quem deu a luz vermelha para ele? Foi a A tapioca. tapioca, né? A tapioca. Aí, pô, se fosse no tempo desinformado de antigamente, Uhum. iriam dizer que a tapioca. Era hermosa. Entendeu agora? A Uhum. tapioca seria condenada. Uhum. Mas é importante isso aí que você colocou, porque eu vou trazer para o contexto do camarão. A tapioca é uma fonte de carboidrato, né? Exato. Amido, por exemplo. Para o camarão, depende muito do amido que você coloca. Existem fontes de amido, como utilizado como carboidratos também para faz parte da nutrição, mas, por exemplo, o amido de milho, o camarão não digere. Se você tem milho no ato no camarão, não vai ser bom. Tranquilo. Não é Não, bom, não é bom. é ruim, porque ele não consegue absorver, digerir o amido do milho, consequentemente impede a absorção da proteína do milho. E além disso, o milho tem caroteno, que pode deixar o camarão amarelado. Se você pegar um rótulo, uma ração de camarão e tiver lá milho, não sirva. Ah, é extrusado, do mesmo jeito, não vai servir. A estrutura molecular dela ela não permite absorção, entendeu? Ah, foi processado, gente, não vá nessa. Não adianta, não Não caia. adianta, não caia nessa. E qual a diferença em ser normal ou ser extrusado? A diferença depende muito, é o processo. É É processo. processo. Mas em termos de resultados zootécnicos, nenhum. Desde que seja bem processado. É importante trazer para a indústria, é isso daí, vamos falando aqui do nosso colega aqui, Zé Roxinho. do Zé Roxinho, né? A indústria ela é responsável por 60%, por 100%, né? Mas vamos dizer assim, os processos é 60% resultado pelo resultado zootécnico. O nutricionista você pode trazer os melhores do mundo. Eles só são responsáveis por 40%. Verdade. Né? Porque você pode formular a melhor fórmula do mundo, vocês vão pensar no conceito de cozinha. Você tem o melhor chefe do mundo, mas o cozinheiro vai lá e destrói aquele prato, né? Porque ele não consegue fazer de uma forma que seguindo E aquela. seguindo uma ordem, É, né? Ou poderiam numerar, né? Então, assim, para você ter uma nutrição de alto nível, né? Um processo de alto nível, você tem que ter 40% de nutrição, né? É a formulação, a base, o que tem conceito ali, porque isso é muito importante, que tudo em excesso, por exemplo, um camarão, o pessoal vende muito, tem muita vitamina C demais não é bom. Nada é bom demais. Ah, eu coloco Tudo em muito excesso é mais, veneno. é veneno, porque o animal ele vai ter que metabolizar aquilo, e às vezes ele já pegou, o camarão consegue absorver 150 gramas de vitamina C por dia, se você coloca lá 1000 gramas, o restante ele vai ter que metabolizar. Cara, e aí, Desprende nesse, energia. nesse processo de metabolismo dele, Ele vai desprender energia, em vez de ele ganhar em peso, vez dele ganhar, ele vai perder. ele vai Ele vai perder. perder. Se você coloca muito levedura, por exemplo, você coloca muito nucleotídeos, RNA e tal, você pode ter ou nisso ou em outro, um excesso de sais, você pode despertar o sistema imunológico. Mas para entender, o camarão ele não tem memória imunológica, então não adianta
como você citou, da mancha branca, uma vacina da mancha branca não funciona, porque ele não tem memória imunológica, entendeu? Mas ele tem células de defesa, ele consegue produzir, seu mecanismo de defesa funciona. Mas para isso ele precisa estar bem nutrido. Ele precisa estar bem nutrido. E, por exemplo, se você coloca coisa em excesso, os leucócitos dele vai soltar o monócito que vai produzir a partir dos macrófagos. Esses macrófagos são células de defesa. Ele poderia estar produzindo células de músculo, está produzindo células de defesa para fazer a fagocitose daqueles corpos estranhos que estão ali. Que estão ali rodeando ele. Ali E aí ele tem que se defender primeiro para depois ele pensar em desenvolver. Exatamente. Esse é o processo de inflamação, entendeu? Que você falou que é o remoso. Porque você consome algo que é corpo estranho, Exato. que tem uma proteína que está fazendo com que você, eu não estou acostumado com isso, então eu vou ter que trabalhar para eliminar isso. Então você começa a produzir células de defesa, mas primeiro, para que isso aconteça, existe o processo de inflamação. É aí que se falava muito do remoso, né? Então condena logo na hora, não come isso, não come, por exemplo, manga com leite não pode, cara. Coisas assim. Então tem um processo que ele termina inflamando porque ele precisa entender aquilo, seu corpo precisa se defender daquilo. Nem sempre o processo de inflamação é ruim. É claro que pode desencadear em uma coisa ruim, mas é um processo em que seu corpo está se defendendo, né? É um princípio de defesa. Então, outro ponto interessante que eu veio na cabeça aqui agora também é o seguinte, né? A gente está entrando muito na questão do processo e da criação do camarão em si. Mas quando se trata de camarão de água doce e camarão de água salgada, como é que a mesma ração que a Samaria oferece para um, ela oferece para o outro? Então, essa faz a questão das regionalidades, né? Aí tá dentro da regionalidade ainda, né? Porque é o seguinte, o camarão é o mesmo, né? É o Vanamei, ele é adaptado tanto para águas oligolinas, essas águas doces, né? E também para águas salgadas. Você vai ter a diferença de nutrição disso daí. Nessas águas doces, você tem que colocar um pacote de sais. Mais potássio, mais magnésio, colocar um regulador osmótico. Em caso, você colocar até um bloqueador osmótico. É justamente para ele não desprender todos os sais. É onde eu falo, como é que o camarão cresce? Ele cresce por difusão molecular, ou seja, bebendo água. E existe um determinado processo, está incluído... Como é? Bebendo água. Aí tem um aumento de células, as células vão se fundir ali? Ele faz o seguinte, né? Como é que funciona essa difusão molecular? Difusão. Ele está sendo nutrido, aí a quantidade de potássio, magnésio que ele tem ali necessário, né? Ele faz com que, de fósforo, de todos os minerais e mais os nutrientes, ele tenha a necessidade de crescer. Então, ele solta a carapaça. Nesse momento que ele solta a carapaça, ele não se alimenta mais. Ele começa a tomar água. Nesse processo de tomar água, ele cresce. Aí ele precisa de ter todos os minerais necessários para poder formar uma nova carapaça. Então, ele pode... Nesse processo, existe na fase que ele chega a crescer 3 gramas. 2 gramas e meio em uma semana. Que é justamente onde ele está trocando de carapaça. E nessa troca, sai a casquinha? Ele solta a carapaça assim, aquela casquinha todinha, e cria uma nova carapaça. Tem muito a ver com lua, com tudo, né? E principalmente com nutrição. Então, para que você tenha na água doce, e nesse momento, ele tanto está bebendo água, né? Tomando água, crescer, mas ele está se osmorregulando. Esses osmorreguladores, ele tem muita base de aminoácidos essenciais, né? Você precisa bastante de uma betaína, de uma metionina, que vão proteger, né, esse processo dessas células de troca, né? Porque nesse processo de transformação da célula, dessa substituição, pode haver uma fragilidade, é isso? Pode, é o momento que ele está frágil. É o momento que ele está indefeso. Está indefeso. Então, ele está só tomando água, ele precisa ter nutrição suficiente para conseguir, nesse momento, crescer realmente e conseguir permanecer os sais necessários para que ele possa formar uma nova carapaça. Nesse momento, quando eu falo, se você tiver excessos de nutrientes que não necessita, ele está criando, em vez de células de músculos, né, para crescimento dele, ele está criando macrófagos, que são células de defesa. Agora está esclarecido. Aí você precisa ter o camarão, manter uma biometria, um acompanhamento da oxigenação da água, um acompanhamento da formação da
da cadeia trófica, né? Que é a cadeia de formação que alimenta desde os microcrustáceos, né? A baleias, né? Isso não há. Come toneladas, né? Mas E dentro do viveiro você tem que criar esse sistema também, essa cadeia trófica, para que ele possa tem que deixar o mais natural o mais possível, é natural isso. possível. No ambiente É. dele em si, né? Por isso que assim, a gente vende um serviço através de um produto. E esse produto é destinado pelo serviço àquela necessidade que você tem. É você sentar na parede do viveiro com o seu produtor, entender como é que ele arraçou, entender qual é a necessidade nutricional para aquele modelo de fazenda que ele tem. Técnicas para isso, São né? técnicas para isso. Para que você possa atender produtor, não apenas que ó, eu tenho um produto que atende de leste a oeste, norte a sul, não. Você precisa ter produtos que atendam à necessidade de cada produtor. Então, estudando toda a regionalidade, nós temos produtos para tudo isso. Inclusive, nós temos simbióticos para conforme a necessidade. Chegamos a ter 4 modelos de simbióticos para atender a necessidade do produtor de camarão. Então, pensando nisso, a gente hoje tem o maior market share do mercado. Cara, então Né? tem uma baita de uma estrutura essa Maria, né? Essa Maria, quando a gente começou, ela tinha uma peletizadora de camarão. Hoje já tem, já são 4. Mesmo com aquela estrutura que vocês têm, que já era grande, Foi, vocês... cresceu, né? Então, porque, salvo engano, ali, vocês não pegaram depois da Free Rib, já foi da Troll, né? Troll, Da Troll. Na Troll a gente tinha o quê? Uma peletizadora de camarão, uma extrusora e uma peletizadora de rações, a linha Agri, né? Uhum. Hoje em dia a gente tem 3, 3 peletizadoras para camarão, uma unidade em Goiânia, Pernambuco, é uma filial, né? E hoje 3 peletizadoras para a linha Agri. E formando ainda, estão trabalhando para chegar à 4ª peletizadora de camarão, tamanho de empresa, todo um processo de uma empresa que vem de fora, né? Vem lá da Dinamarca. É uma peletizadora que já está sendo testada no mundo inteiro, mas que a gente precisa atender essa necessidade específica, né? Para você ter uma ração com menor nível de, por exemplo, de uso de bags ou de qualquer outro produto que vai inflamar o patoplâncton, que é muito mais do que nutrir o camarão, né? O patoplâncton é uma glândula onde você faz todo o processo digestivo. Tem as membranas celulares, onde ele faz a nutrição dele todinho, né? Então, assim, a gente se preocupa dentro do processo, a moagem, o pré-condicionamento, Do o recebimento, pós-condicionamento. o que eu entendi já, né? Em observando de tanto visitar as plantas, Uhum, né? Inclusive a Samaria foi pouca vez, né? uhum. Mas enfim, é que vocês não recebem a matéria-prima enquanto vocês não fazem análise da matéria-prima. E Isso. se não passar na análise de vocês, Ela é reprovada. ela é reprovada. Cara, a carreta volta lá, o cara Pronto, volta. essa semana mesmo teve briga de 50 toneladas de óleo que a gente devolveu. Não estava dentro do pH, não estava Porque dentro é justamente a dos preocupação padrões. do consumidor final, né? Da qualidade do. Exatamente. Existe a preocupação, ela chega, você falou bem aí, o consumidor final. Muitas vezes pode não fazer mal para aquele animal, mas vai fazer mal ao consumidor final, que é o humano, né? Então, Exato. esse cuidado tem que ser tomado ali no momento do recebimento e durante o processo, né? Até os anos 80 se falava muito em controle de qualidade. Dos anos 80 para cá, a gente trabalha em garantia de qualidade, onde cada etapa do processo tem que ser avaliada, medida e acompanhada, para que o produto tenha certeza no final que ele atende todos os padrões, tanto da Anvisa quanto do mapa. Realmente, se você for falar em controle de qualidade, você está dizendo que está só controlando. Você tem que garantir. Você tem que garantir, né? Garantir. Então o contexto muda. Muda completamente. Muda completamente. Então isso seria o que você fala de produções de alto nível? Sim, você precisa ter equipamentos de alto nível. A gente tem pulverizadores, né? Uhum. Para trazer uma micragem abaixo de 200 micras, 170 micras, abaixo de 100 micras, inclusive, alguns equipamentos, onde você controla a umidade, mas são equipamentos que vêm lá da Ásia, entendeu? Equipamentos que vêm da Europa, tem equipamentos que são produzidos no Brasil também, né? De última geração. De última geração. Então, aquela história que a gente estava comentando um pouco antes aqui, Uhum. sobre as ondas, né? Existe muita gente que estão ali nas ondas, e tem outras pessoas que estão na crista das ondas, né? Existem outras empresas que estão na crista da onda. Então, a gente precisa estar na crista da onda. Porque quando você chega para a universidade, muitas universidades estão à frente de muitas empresas e muitas empresas estão à frente De muitas universidades. universidades. E a gente precisa estar nesse contexto nutricional, de processo, precisa estar sempre inovando. Pesquisa e desenvolvimento o tempo inteiro.
Então, quando a gente montou a empresa, ela montou primeiro, a primeira coisa que se monta na empresa é o tripé, né? Que é produção, qualidade e manutenção. Manutenção, se você não tiver uma boa manutenção, você também não vai ter um bom produto, né? Exato. Tem tudo a ver a Tem tudo a ver manutenção com a produção, com a exato. produção. Então, esse primeiro tripé. Depois você faz o quê? Toda a equipe técnica, desenvolvimento de processo, desenvolvimento de produto, né? Inteligência de mercado, para que você possa atingir todas as necessidades. Pensar de uma forma seguinte. Quando a gente formou a empresa, a gente criou na Sacaria uma onda azul, pensando num livro, né, o Oceano Azul, onde a gente não seria mais um dentro do Oceano Vermelho, E sim, e sim alguém que levasse uma proposta nova, né? Então, o primeiro slogan que a gente jogou na Samaria foi uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio. Porque a gente estava saindo, estava passando por uma pandemia do camarão, que era a mancha branca. que era a mancha branca. É. E que foi realmente Em uma seguida, pandemia a nível... foi a nível pesado, raro mesmo. E em seguida a gente entrou na pandemia mesmo dessa doença que assolou o mundo inteiro, né? E a gente entrou naquelas fases da pandemia. Essa doença viral. E foi ruim para todo mundo, né? Para 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 todos. todas as economias. Então, mas foi no momento que a gente mais cresceu também, no período que a gente também cresceu. Teve que se reinventar? A gente estabeleceu laços, né? Porque todo mundo teria que passar junto, nesse sentido. Ou seja, todo mundo pegou as mãos ali, deram as mãos, embora. A gente entender que o camarão... Titanic, né? o Não camarão, vamos deixar o Titanic não, afundar. não vamos ficar tocando violino, Não não. vamos ficar tocando violino, bora se mexer Bora se aqui, mexer aqui e estancar a sangria. muita gente que estabelecemos, as pessoas não estavam conseguindo despescar, a gente manteve o racionamento, embora tivesse questões financeiras, a gente manteve também isso daí, se ajudamos nesse processo, eles pagavam a parte, a gente pagava o fornecedor, criava relações, nesse momento aí, a gente estabeleceu um laço de tanto... Um vínculo, né? Um vínculo, vínculo sólido com os é, clientes de vocês, né? Que os clientes viram que vocês também não deixaram os não caras na deixar, mão, né? porque assim, a gente que precisa demonstrar para os nossos clientes que a Samaria ela é como se fosse uma mesa de uma grande seara. As pessoas, todo produtor de camarão tem o seu lugar mesmo. Não existe o mais ou o menos importante. Todo mundo que está nesse ramo tem o seu lugar à mesa, tem o seu lugar de vez, tem o seu lugar de fala, né? Como se diz atualmente, os mais jovens. Isso. Tem toda essa parte aí que a gente tá. É um convite também que eu deixo aqui. Se você ainda não está nessa mesa, senta nessa mesa. Você faz parte. Entender que essa Maria Rações ela não é mais um produtor de ração. Ela é uma extensão do seu negócio. É uma parceria É uma mesmo. parceria mesmo. Tanto para entregar resultados hotéis, porque o nosso foco não está no cliente, está no foco do cliente. Entendeu? O cliente precisa entregar, a gente precisa entregar resultado do cliente para que o cliente possa ter essa confiança e voltar a comprar de novo. Isso fortaleceu muito a gente no mercado, fortaleceu a gente entendendo cada situação, conversando diretamente com todos os clientes. Quando eles achavam que a gente estava ligando para cobrar, não, a gente estava ligando para dar um apoio, para dar uma força, para dizer que estamos juntos, a gente entende a situação e vamos. Saber que não é só eles que estavam na crise, Não, né? Que todos estavam, todos mas estavam, a gente precisava passar disso, passar dessa fase, assim como passamos, e sair dela mais fortalecidos, e assim saímos. e a manutenção? Como é que tá a manutenção da A Samaria? Olha manutenção, eu puxando para manutenção. a manutenção tá. A gente tem hoje, né, tecnologia de última geração. A gente trabalha com uma empresa alemã, a IF, né? né? IFI. IFI. Ela é uma empresa que todo o processo de automação de ligações, né, reduz IFM. IFM, né? IFM. E reduz bastante custo com cabo elétrico. Todos os sensores são monitorados. Então a indústria nossa, ela tem registro. Ela, além de ser Então totalmente vocês estão dentro da automatizada, 4.0. estamos dentro da 4.0. E, inclusive, vieram os alemães aqui, filmaram a gente, lançaram lá, porque fomos a primeira fábrica, pelo menos do Brasil, né? Eles falaram assim, do mundo, até a tecnologia em processo de nutrição animal, no nível que a gente tem. Legal, não sabia não. Eu vou ter que visitar lá. Visite a gente, vai conhecer. Vou conhecer lá o Porque processo. todo o processo de produção lá, a gente trabalha na engenharia de produção e de processo, que toda a ação feita em qualquer turno, ela tem o mesmo processo, a mesma qualidade. Ela é feita toda automatizada, por supervisores. Não existe operador estrela, não existe aquele operador que é melhor do que o Que outro. é o melhor do que o outro e Apelador, tudo. tal. Não, não. Se eu sair, a máquina para. Não, isso aí a gente evita, né? Não existe estrela, existe um processo que garante que a gente tenha o mesmo padrão de produto em todos os turnos.
Certíssimo, corretíssimo. E no final tem que garantir um ótimo produto, Um ótimo produto. cliente satisfeito. Exatamente. A gente precisa que os nossos clientes estejam ganhando dinheiro. Assim eles pagam a gente, né? É. E compram de novo. E compra de novo. Eu tinha notado agora do agrocria. A agrocria, pois É. é. No processo de venda, quando trabalhando lá, eu era da Scratch, né? E a Uhum, Scratch fechou e eu fiquei para acompanhar, não deixar a fábrica, tanto aqui quanto a Teresina, que pertencia à Nutreco, né? uhum. Cair de processo. Aí foi que eu conheci o Paulo Chionara, da Albatroz, que é um corretor de agronegócio. Então, ele que veio aqui e conseguiu fazer a proposta, trabalhou, e o doutor Cristiano Maia, né? Uhum. Ele comprou a fábrica. Então, eu fiquei, de uma certa forma, em um débito com ele, né? Nesse sentido. Ele me pediu uma ajuda sobre uma consultoria lá em Cuiabá e Anápolis, no Goiás, né? A Cuiabá, no Mato Grosso, e Sim, Anápolis, não. Goiás, no sim. Goiás, para a agrocria. Era um cliente dele, ele também tinha ajudado nesse processo, e o pessoal lá estava com uma necessidade de desenvolvimento de produtividade, né? Tinha crescido bastante, era um problema bom, né? E eles estavam sem conseguir produzir. Então, nesse processo eu fiz esse trabalho de melhoria de processo, consultoria. A gente conseguiu dobrar lá a capacidade de produção com ações simples, sem muito desprender muito custo. Trabalho como entender como a eficiência de dosagem dos ingredientes, processo de ensaio, montar uma linha de produção que você, às vezes, né, vamos falar a máxima do Forgas, o mais é menos, né? O É, menos é mais, né? o menos é mais. Então você tem uma receita menor, né, um batch menor, daria muito mais volume por hora do que um batch maior, uma quantidade maior. Ah, se eu botar 3 toneladas, no misturador de 3 toneladas, eu vou produzir as 3 toneladas. Isso às vezes ele te toma muito mais tempo se você produzir só 2 toneladas. E você vai ter no final de uma hora uma produção maior. É uma E você, questão matemática. uma questão matemática, você tem muito mais repetições do batch de batidas, né? Você vai ter muito mais repetições do que você usar a capacidade inteira. E o consumo de energia. Isso também é um trabalho de economia de energia. Você precisa trabalhar sobre seus capacitores, sobre inversores de frequência. Tem trabalhado isso aí. Também tem outras oportunidades no mercado, como o mercado livre, né? Isso. Todo um trabalho que um bom técnico, engenheiro de manutenção pode ajudar bastante. Uma consultoria realmente, né? É. De um prestador de serviço que possa que possa, vir te que possa me ajudar agregar de a agregar verdade, de né? verdade, né? Mas se você conseguir, mas é verdade, se você conseguir reduzir energia, você consegue reduzir custos. Consegue. Mas assim, dentro dos negócios, a energia, ela ainda não é a mais cara, entendeu? Pode se tornar se ela estiver mal administrada. Ah, de fato, se tiver Né? um determinado Você, desperdício, fogo, alguma coisa assim do tipo. a mão de obra também não, mas o desperdício e a falta de controle de processo é que te pode puxar Putz, para baixo, né? é, né? Se você tiver E o desperdício sai pela sangria, né? O cara não nota, né? Se não ele não nota, estiver contabilizando o aquilo. retrabalho, né? É ruim. Tudo que o restart das coisas é ruim. Até aquela banda restart, né? É, Era bem é ruim também. ruim também. Só, pô. Era bem ruim. O exemplo melhor é a banda, A que é banda. ruim. É, cara, puxa mesmo pra baixo, é Por isso negativo. que a garantia de qualidade ela te ajuda a evitar retrabalhos, né? Você produzir um negócio, perder uma matéria-prima, É, é e a ter produção de vaza, vocês, a gente tá falando de toneladas, né? aí Não tá falando de. puxando a brasa novamente para manutenção, vazamentos, equipamentos com um misturador, por exemplo, com coeficiente de variação ruim, por falta de manutenção, ela vai dar resultados técnicos ruins, entendeu? Você pode ter problema sanitário em frango de corte, você pode ter problema de nutrição, você pode ter uma desuniformidade no processo de camarão ou tilápia. Sério? Sério, porque você tem um processo, isso pode ser causado pela manutenção e por não observação do controle de qualidade. O coeficiente de variação, ele demonstra o quanto está homogênea aquela mistura. Então você pode ter nutrientes a mais em um determinado pellet e a menos no outro, porque você Porque você não tem controle daquilo. não tem o controle da homogeneidade daquele processo. E isso pode ser principalmente uma causa de defeito de manutenção. O misturador com a rotação ruim, o espaço luz entre as aletas, se for um misturador de aleta ou de pás, longe, onde você fica a parede, vazamento durante o processo de mistura, você pode ter vazamentos aí. E vai influenciar no produto. Peneiramento, muitas vezes o pessoal coloca os peneiramentos depois da mistura, né? Conceito mais, o feed clean é depois da mistura.
Hoje a gente trabalha com um conceito diferente. A gente peneira tudo para tirar o corpo estranho antes da mistura, né? Porque depois você pode estar desbalanceando isso aí. Você pode estar fazendo com que alguns corpos, tudo que você faz, né? De elevação, de peneiramento, de tudo, pode dis- é, fazer com que partículas menores, né, se separem e você pode ter um processo ruim, né? Mas, assim, é importante que eu lembrei aqui é sobre o tempo de mistura. Se você passar muito tempo, desmistura, não existe isso, né? Você só perde dinheiro. Você está misturando uma coisa que já misturou. Ah, que já misturou. É, Não tem essa de desmistura. Ah, não entendi. existe, não existe. Se, se o tempo de mistura é 25 É, minutos, o cara colocou lá 1 hora, pô, não, é só perder o tempo. perdeu tempo. Pode estragar o produto, depende do aquecimento que dá, né? É. E por isso que o controle de pré e pós-condicionamento em um determinado produto não é só para camarão, não, até para ação do frango. Você tiver um pós-condicionador, no mesmo conceito que se usava antigamente no camarão, o pós-condicionador é para não resfriar de vez, empenar e criar fissuras, não é só para isso. O pós-condicionador ajuda a melhorar a digestibilidade. Você tem um condicionamento, porém você tem que ter o quê? Tempo versus temperatura, né? No Uhum. mínimo 15 minutos, mas se você passar mais de 30 minutos, por exemplo, acima de 60 graus, você desnatura a proteína, né? Então você vai Aí ter ela não vai ter função de não vai proteína ter mais. a proteína que você estava pensando que estava com 35%, não está mais. Ou seja, ela vai alimentar, mas não vai nutrir. Não vai nutrir. Vai, é Ele como vai diz aqui comer. no Não, Ceará, vai vai, ser só espocabucho, né? Mas, vai comer, mas mas não nutrição não vai vai ter ter. nutrição, né? Não vai ter nutrição. E ele não vai perder porque ele vai ter que metabolizar aquilo, né? Vai desperdiçar energia, desprender energia para metabolizar uma coisa que é cinza, é bucha, né? É bucha. Ô, Marcelo, só me tirando a dúvida que a gente estava falando em granulometria, né? Do Uhum. tamanho do camarão e tal, que é a especificação dos criadores. O camarão grande demais, ele não é saboroso, não, ou é só percepção minha? Depende. Como muita coisa da vida, depende. Existe camarão grande bastante saboroso. Isso depende do estuário, de onde são as águas, como é que está os balanços de sais. Se você tem um camarão grande criado em que você não tem um balanço de sais correto, né? Não tem um estuário bom, a reserva da água, as algas, as microalgas controladas, você Aham. vai ter um camarão até com gosto de terra, né? Ah, Se com ele gosto de terra tiver já comi demais. bastante, se tiver bastante cianofício. Se você não tiver um balanço de sais ali adequado, o camarão fica com um gosto ruim. Até fica aquele camarão Fica meio grande, fica grande e babento, né? babento. Pronto, babento e sem Né? sabor. E sem sabor. Se eu sou suspeito de falar, um camarão da Potiporã, ele é saboroso em qualquer fase. Pode porã. Potiporã. Se você comprar um camarão Potiporã e consumir ele, colocar na sua mesa, você vai ver que a textura é mais tenra. Ele não fica babento e fica saboroso, ele tanto grande quanto pequeno. Até a casquinha é gostosa. Tudo é. É verdade que a casquinha é rica É, em ela, cálcio, proteína, sei lá. ela tem bastante cálcio, e tem muito nela ali o que a gente chama de um componente, né, que é utilizado bastante para nutrição e também para esse pessoal de hoje que usa bastante para maquiagem, como é cosmético, né? Cosméticos. É a taxantina, né? A taxantina, que é utilizada para nutrição, né? E você consegue extrair alguns outros produtos, tanto da casca quanto da cabeça do camarão, outros ingredientes. Existe. Rapidinho, já pra gente finalizar aqui, pra você ter ideia como é importante Uhum. a carapaça ou o casco do camarão, né? Carapaça, né? Carapaça, né? É. Da tecnologia do hidrogênio verde que está vindo aqui para o Ceará, né, que estão desenvolvendo, tá, Uhum. segundo alguns que eu conheço, algumas pessoas, inclusive o doutor Elano, disse que é uma questão de assinatura agora para se instalar aqui a usina de hidrogênio verde. Existe uma característica no processo que tem umas membranas que elas são uma membrana que tem que vir de fora, dos Estados Unidos e tal, muito específico. E aí o cearense já estudou que consegue fazer essa membrana, não sei se eu estou falando bobagem, através da carapaça do camarão. Acredita, mano? Uhum. E é muito importante essa É, questão desse. tem um pessoal da universidade da UFC, né? Pessoal da Biotech lá, Biotech for Life, que eles estão fazendo um trabalho muito legal em cima da carapaça do camarão. Eles estão fazendo até um núcleo proteico, eles conseguem extrair bastante coisa. É um pessoal muito bom, que tem feito através do quê? De um processo biológico. Eles conseguiram extrair uma bactéria da pimenta, né?
da pimenta, né? Desenvolvida ali na questão da pimenta. E essa bactéria, ela produz ácidos lácteos. Essa bactéria consegue consumir ali todo aquele resíduo de carne que tem ali no camarão e ele consegue fazer um produto, né? Que ele pode ser utilizado em várias funções, inclusive para fertilização orgânica. Poxa. E além disso, ele tira a verdadeira parte da carapaça, da casquinha, que você pode processar aquilo ali também e transformar em outros produtos. Olha o camarão aí. Tá aqui o dia tá que nem tá igual o boi, né? Aproveita tudo. Aproveita tudo. A gente vê como no passado, as usinas de açúcar, né? Açúcar e álcool. Elas produziam bagaço e era um problema. Exato. Produzia o excedente da levedura, que era para fermentação, para destilação do GL, destilação, era um problema. Hoje em dia a levedura ela é aproveitada e é vendida tanto na América, para toda a América do Sul, como para a Europa. E o bagaço também. E o bagaço também. Então, inclusive volta até para o solo de novo, né? O solo, o bagaço, ele volta a alimentar as caldeiras, né? Isso. Que geram vapor, que giram as turbinas, que geram energia. Trabalhei em uma usina lá no interior também, de São Paulo, que era bioenergia. O bagaço dela alimentava, ela tinha um vapor direto, aproveitava o vapor servido para secar a levedura. Sim, a usina São José ali também, em Pernambuco também, ele faz a mesma coisa, aproveita, gera a própria energia. Marcelo, cara, te agradeço, obrigado por ter aceitado o convite, ter vindo fazer esse bate-papo conosco aqui. E se você quiser deixar algum recado aí pro pessoal, teu cliente, pra turma da São Maria, pode ficar à vontade. Nonato, eu agradeço, me sinto honrado de participar aqui do Ponto Fora da Curva, te conheço aí há mais de 20 anos. Um prazer te reencontrar lá na PEC Nordeste, né? E, cara, foi um bate-pronto, um prazer estar aqui, aceitar e estar aqui presente para poder participar desse podcast. Desejo bastante sucesso. Obrigado. Você está numa linha muito legal. Gostei desse bate-papo contigo. Você é uma pessoa que deixa a gente bastante à vontade para falar sobre várias coisas. É muito bom, né? Meu recado aí para nossos clientes a gente trabalha 24 horas diuturnamente, né? Para que a gente possa oferecer o melhor produto de nutrição, não apenas de camarão. Hoje a gente está fazendo PET também. Essa Maria está emplacando com a marca aí da Sampet. O Amigão está chegando aí, a Caramelo, tá? Para atender. A gente trabalha de uma forma diferenciada. A Amigão, por exemplo, ela não está lá destacada como prêmio, mas tem nutrição de forma premium. Onde você pode encontrar isso no Frangolândia e outros mercados já tá começando a crescer, né? E essa Maria Nutrição e equinos, tudo a gente está participando bastante eventos aí de feiras, né? Das feiras e divulgando a marca aí, uma empresa de 5 anos, 100% cearense. Do Ceará para o mundo, né? E cearense do mundo inteiro, né? Existe, isso é verdade. Não tem fronteiras. Não tem fronteiras, a gente está produzindo aqui tanto para o nosso mercado como para o mundo inteiro. Estamos inovando aí, produzimos de tudo, né? Vamos estar lançando aí uma fábrica nova também para ruminantes. E a linha de PET já está aí com uma boa pegada. A gente imagina aquilo que o animal precisa e não aquilo que o mercado quer comprar no preço, né? Exato. A gente protege a questão nutricional, a necessidade, para que o cliente possa servir aquilo ali para o seu pet, seu animal de estimação, para o seu animal de produção, e tenha os excelentes resultados que ele imagina, né? A questão de sobrevivência no pet, pela longevidade, foi uma das pontos principais para a gente poder trabalhar nessa questão da nutrição dos pets, né? Porque as pessoas querem o pet que passe mais tempo, tem uma longevidade maior. Isso foi uma das preocupações no processo de desenvolvimento de cada fase da ração PET da São Maria. Também pelo apego, né? Pelo apego emocional. É pelo emocional mesmo, emocional, né? Tudo. Então a gente incorporou isso, trouxe isso pra gente e transformou isso em nutrição. É isso aí. É isso aí, pessoal. Estamos finalizando aqui mais um bate-papo enriquecedor. Obrigado, Marcelo, pela colaboração. Isso aí é colaborar conosco e com vocês que vai estar nos assistindo. E fica com Deus. Um beijo, um cheiro e um queijo. É nóis. Um abraço, pessoal.